Oi, hoje eu quero te perguntar como é que está a sua vida. Você tem alcançado os resultados que você busca? Como é que está o seu dia a dia? Os seus relacionamentos, a sua relação de casal, as conquistas na sua profissão? Você tem conseguido ganhar dinheiro, manter dinheiro? Você tem filhos? Como é que está conduzi-los no mundo atual? Eu estou te perguntando isso, porque nós estamos vivendo uma época de muitos desafios. Apesar de ser a época com mais possibilidades no momento atual, nós não temos conseguido manter as nossas relações. E o resultado que a gente tem na vida tem muito a ver com as relações que a gente vive e a forma como a gente desenvolve essas relações. E também a maneira como a gente conduz a nossa profissão e troca com a vida, recebendo e desenvolvendo dinheiro. E deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Nós estamos vivendo uma época muito desafiante porque nós não aprendemos o básico. Nós não aprendemos como o nosso aparelho psíquico funciona. Então a gente tende sempre a manter o mesmo padrão de relacionamento, repetindo e atraindo sempre as mesmas pessoas e repetindo novamente. Porque mudar comportamento sem entender como o aparelho psíquico funciona é uma tarefa quase que impossível. Então aqui, hoje, eu vim para te ensinar como o seu aparelho psíquico funciona, o meu aparelho psíquico funciona e o aparelho psíquico de todas as pessoas funcionam, então, interagindo o tempo todo, ok? E para isso, eu vou ter que explicar sobre a força do inconsciente. Eu sou psicóloga e há 20 anos eu estudo como é que o inconsciente funciona. Simplesmente porque o inconsciente é uma força que nos conduz e que representa 90% daquilo que eu faço. É uma força invisível. E quando você passar a entender exatamente como ela desenvolve a sua vida, então você vai ter mais recursos, ok? Então eu preparei algumas imagens que vai facilitar muito essa compreensão, tá bom? Ok, então eu vou usar esse iceberg agora para explicar como o aparelho psíquico funciona. Essa é uma explicação de Freud, de 1910, mas é claro que eu vou acrescentar muitas informações de estudiosos que desenvolveram esse conhecimento de lá para cá, de 1910 para 2019, ok? Bom, então vamos lá. Tá vendo essa partezinha aqui de fora? Ó, quem tá lá nesse ambiente vai ver. Não há dúvida, tá de fora. É evidente, é claro, é nítido, tá na nossa consciência no momento presente, tá? Então, o nosso consciente, ó, é essa pontinha aqui, ó, o tamanho dele. Olha a proporção dele, ok? Esse é o nosso consciente. Se essa maré muda e o que estava guardado de maneira fácil sai para fora, ó, é o nosso subconsciente. É só você imaginar aqui que bater um vento, se pudesse a água se mover aqui e o que está guardado sair para fora, é o que fica armazenado no nosso subconsciente. Tá? Então, se eu perguntar sobre uma experiência sua, por exemplo, na faculdade, ou na escola, ou com a sua mãe, quando você tinha uma determinada idade, você vai pegar essa informação oculta e vai trazer para a nossa consciência, ok? Agora aqui, ó, todo o resto, olha lá a proporção, ó, olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o nosso inconsciente. Não importa se você sabe, se você concorda, se você entende ou não, ele age nessa proporção aqui na sua vida. Ó o tamanho dele. Ele representa 90% do nosso aparelho psíquico. Ó. Aqui representa apenas 10%. Compreende? Mirela, o que isso significa? Se ele representa 90% daquilo que me move, nessa estrutura, olha lá, ele é a base. Ele é a sustentação. Ele é o que fortalece todo o resto. E nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos como a base, a estrutura essencial e inicial funciona.
para sustentar o nosso psíquico. Então, eu costumo dizer o seguinte, por qual razão que o Titanic afundou? Não sei se você sabe, mas o Titanic, ele se orientou pela ponta, ó. Ele vinha aqui, ó, e ele achou que ele poderia se aproximar mais, porque aqui estava distante. Mas ele não imaginava que aqui embaixo tinha uma parte que ele deveria considerar e respeitar antes de se aproximar. Então o Titanic se aproximou muito e bateu aqui. Então ele afundou. Eu costumo dizer que na vida a gente também tromba, a gente também bate, a gente também fracassa, tem dificuldade, porque a gente não sabe que essa estrutura tá lá. E por desconsiderá-la, então na maioria das vezes a gente tenta resolver a vida no consciente. E isso não funciona. Por isso que nós tendemos a repetir sempre o mesmo padrão de comportamento. Por exemplo, a gente atrai uma pessoa para a relação que não está dando certo porque ela tem uma determinada maneira de se comportar. A gente termina essa relação e vai para outra acreditando que vai ser diferente. Quando a gente percebe, a gente está no mesmo tipo de relacionamento. Isso acontece na relação de casal, no relacionamento de casal, no trabalho, na profissão. A gente está sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa com o mesmo padrão de comportamento. Isso também é possível ser notado de geração para geração. Uma geração repete aquilo que a outra fez. Mesmo que isso não seja favorável, mesmo que isso seja algo que prejudica, é muito difícil mudar comportamento. Simplesmente porque nós não entendemos que essa força é 90% do que nos representa. Isso significa que todas as suas dificuldades, ou pelo menos as principais delas, têm origem no inconsciente. Se não fosse, você já teria mudado, ok? Muitas pessoas falam sobre o inconsciente. A palavra inconsciente, ela tá na boca de todo mundo. Mas na maioria das vezes as pessoas não conseguem explicar como essa força funciona, tá? E eu vou te dar essa explicação agora, nessa sequência. Ó, então nós vamos imaginar o seguinte, essa é uma percepção minha, tá? Após 20 anos de estudo, tentando contribuir, eu trabalhei muito tempo na área jurídica, eu sou psicóloga jurídica e criminóloga, trabalhei com os comportamentos humanos mais difíceis, né, que é a psicopatia e as outras dificuldades, e foi lá que intensificou essa minha percepção de que o inconsciente é uma força que nos conduz sem que eu perceba, ok? E eu vou explicar então o que eu percebi nesses últimos anos. Funciona mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar aqui que é você, ou sou eu, nós estamos aqui, tá? Então, por essa representação, o consciente, ele atua onde? Ó, na mente, no pensamento. O subconsciente também, ele atua aqui. E o inconsciente, ele atua em que lugar? No corpo, nos sentimentos que acontecem no seu corpo, no meu corpo, no corpo de qualquer ser humano que está na vida. Ok? E nós aprendemos então a resolver a vida em que lugar? Qual é o lugar que eu consulto no meu organismo para resolver a minha vida? A mente ou o corpo? Frequentemente, nós aprendemos a resolver a vida por meio dos pensamentos e não por meio dos sentimentos. Então, o que a gente faz? Pensa, 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 pensa e pensa de novo e pensa mais uma vez, estimula a mente, pensando, 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 pensando. E quanto mais eu penso, mais ansiosa eu fico, olha lá. A ansiedade nada mais é do que o excesso de estímulo mental. O excesso de estímulo mental. Penso, 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 penso. E por qual razão, então, a ansiedade vem? A ansiedade, ela só é um alerta de que você está se distanciando da solução. A solução acontece aqui, no seu corpo.
Quando o corpo adoece, tem um sintoma, na verdade já é o corpo gritando, porque ele está falando com você por meio dos sentimentos e você não está ouvindo. Olha que sério, na nossa cultura nós aprendemos que perceber os sentimentos é fraqueza. Que resolver os sentimentos vai te tirar a força, quando na verdade é os seus sentimentos que traz todo o recurso para você entender como a vida está funcionando. Por muito tempo as pessoas se orientaram pela lei da atração, entendendo que mudando o pensamento mudaria o mundo. Claro que não, gente. Se fosse assim, a vida seria muito diferente. Pensa, o quanto na adolescência a gente tem aqueles pensamentos mágicos, a gente fantasia, a gente vê, a gente sente uma outra realidade e mesmo assim as coisas não se transformam. Então hoje eu quero convidar você a perceber a vida de uma maneira um pouco diferente. A perceber a vida como a lei da atração pelos sentimentos e não pelo pensamento. Ok? Porque os sentimentos, as sensações, as suas emoções, aquilo que move o seu corpo, é o que te dá o sinal se você deve avançar ou parar. Ou às vezes, inclusive, recuar. Como nós não aprendemos isso, nós estimulamos o cérebro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês importante. Quantidade de informação não tem nada a ver com conhecimento. Informação demais muitas vezes mais confunde do que soluciona. Compreendem? A sabedoria vem do que você sente ao transformar a informação que você recebe. Então, sabedoria é a qualidade do sentimento que você transmite, que você recebe. Tem nada a ver com pensamento, informação e entendimento. E por isso a geração atual está tão perdida. Ela tem muita informação, mas nem sempre sabe usar isso com sabedoria. Nem sempre ela sabe transformar a informação em conhecimento. Ok? Então, o que eu estou mostrando para você aqui hoje? Que a parte que você tem que consultar para resolver, para desenvolver a sua profissão e ter mais reconhecimento e mais possibilidades. Ganhar dinheiro e manter dinheiro é um aprendizado que se faz aqui. Conquistar uma relação e realmente manter essa relação, ter uma relação estável, saudável, leve, são coisas que você precisa aprender a fazer nos seus sentimentos, que estão acontecendo no seu corpo. Então, se você hoje tem o propósito também de diminuir a sua ansiedade, a tarefa é desacelerar o pensamento e se concentrar mais nos sentimentos. Essa é a solução, olha lá. A gente tem que tirar a nossa atenção do cérebro ou diminuir a frequência que a gente coloca lá e colocar mais atenção no nosso corpo, naquilo que o corpo traz. Ok? Bom, então vamos seguir mais um pouquinho. E aqui é importante a gente entender que no meu corpo eu sou a soma de todos aqueles que vieram antes. Da mesma maneira que eu recebi o psíquico, o físico, eu também recebi o psíquico. Tudo que vieram dos meus antepassados, ó, é o que faz o meu corpo físico. Se você entende isso no físico, é só você levar para o psíquico, é a mesma coisa. Físico e psíquico estão totalmente interligados. É o que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, olha lá, ó, essa imagem. As imagens, elas ajudam uma compreensão mais profunda no inconsciente. Por isso que eu estou usando elas aqui. Olha lá, você ou eu só tô aqui porque meus pais, meus avós, meus bisavós e todos aqueles que vieram antes de mim me sustentaram para estar aqui no momento presente. Então, todas essas pessoas estão no meu corpo, tanto no meu físico, quanto no meu psíquico, que atua no meu corpo, compreende? Então, só para a gente estruturar ainda mais essa imagem, olha lá como é que funciona. Compreende?
Então, nós somos a soma da experiência de todos eles. Nós trazemos no corpo, no nosso corpo, toda a força e também todas as dores dos nossos antepassados. E o inconsciente, ele funciona assim, não importa se você sabe, se você quer, se você concorda, se você merece ou não merece. É uma força que vai atuar em 90% daquilo que você faz. Ou você vai aprender como conduzi-la, desenvolvê-la para prosperar, para ter êxito na vida, ou você vai ficar refém dessa força, repetindo sempre, sempre, sempre. Escolhendo as mesmas pessoas, tendo a mesma história. Aí você promete para você que você vai mudar, que agora você vai escolher pessoas que vão te levar para o mais, ou que você vai conduzir a sua profissão. Sabe aquela coisa? Não, eu vou aprender a falar em público, eu vou aprender a colocar limite nas pessoas, eu vou me posicionar, eu vou ser claro, né? Eu vou parar com isso de trabalhar demais, eu vou ficar mais disponível para os meus filhos, vou colocar limite, essas coisas que a gente não consegue fazer de maneira muito simples. É justamente porque você não aprendeu sobre o seu inconsciente. E eu quero então te convidar a aprender como o seu inconsciente existe, porque você merece ter uma vida mais leve e também tornar a vida daquelas pessoas que você ama mais leve e mais próspera, ok? Então vamos imaginar, eu adoro esse exemplo, vamos imaginar os peixinhos lá dentro da água, tá? A Valentina e o Enzo conversando. Nós vamos fazer de conta que os peixinhos, eles funcionam como as pessoas. E a água é o inconsciente, tá bom? Então, a Valentina fala assim pro Enzo, sabe, Enzo, às vezes acontecem algumas coisas no meu dia a dia que me faz pensar que talvez exista uma força que a gente não enxerga, a gente não ouve, mas essa força parece que ela nos conduz. Aí o Enzo diz assim pra ela, como assim, Valentina? Eu não tô vendo nada. Eu não tô sentindo nada. Eu não tô ouvindo nada. Você tá ficando maluca? Não, não. Não se trata de ver ou ouvir. Mas você pode sentir, Enzo. Você pode sentir isso no seu corpo. Observa, tem dias que a gente acorda e aí a gente tenta ir para um lugar e esse lugar tá muito difícil. É como se a gente fosse e tem uma força trazendo a gente de volta. Quanto mais a gente tenta ir, mais essa força traz a gente de volta. Você nunca observou isso? E o Enzo? Não, eu acho que isso acontece com todos os peixes. A Valentina, não. Mas se a gente aprender que força é essa, talvez a gente não precisa se esforçar tanto. Porque tem alguns lugares, algumas ocasiões, algumas circunstâncias, tem dias que a gente acorda e que é tudo muito leve. Basta você soltar e que a gente vai lá adiante. E o Enzo então diz, Valentina, eu acho que você está meio confusa. Então, eu quero perguntar para você se você é como a Valentina, que percebe que às vezes você está indo contra a correnteza e que a correnteza está tentando te colocar em outro caminho, mas que nem sempre você entendeu isso. Ou você é como o Enzo, que acorda e simplesmente, se tem correnteza ou não, vai seguindo. Eu sugiro, então, que você, a partir de hoje, comece a perceber a vida por meio dos seus sentimentos. Isso imediatamente já vai diminuir o nível de ansiedade, já vai te trazer para o presente, para o momento agora. E mais em contato com a força do seu inconsciente. Com certeza, os seus resultados vão ficar bem melhores. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.